O inimigo ele não é invisível. Ele se coloca como se cuidasse dos interesses das pessoas, mas na verdade ele escraviza as pessoas. Ele se comporta como se ele pudesse dar segurança e garantias para as pessoas, mas na verdade ele é a garantia da pobreza. E eu estou falando do sistema. O sistema é a engrenagem de como as coisas funcionam. O sistema começa com um modelo educacional, que é seguido do emprego e que é seguido da previdência social. Esse é o sistema. O sistema educacional padronizado pelo MEC é muito ruim. Aliás, quem tem acesso a uma educação melhor, porque o pai pode pagar, não aquilo que o Estado oferece, tem vantagem. E eu percebi isso cedo quando fui fazer concurso público e vi que eu estava muito atrás, embora eu fosse um dos melhores alunos da escola pública. Eu me senti enganado. Eu estava seguindo uma cartilha à risca e de repente, sendo um dos melhores alunos daquela cartilha, eu me tornei um dos piores naquele concurso. E não só não fui aprovado naquele concurso, como eu quase fui reprovado na 8ª série, porque minha mãe deu o salário dela inteiro para pagar aquela escola para mim. E eu não só me deparei com o meu fracasso, mas eu me senti enganado. Por 3 anos eu fiz o mesmo concurso até ser aprovado, mas levei 3 anos. Tirei a diferença, mas foram intermináveis 3 anos. Eu parei de estudar, inclusive, não fui para o ensino médio, porque eu foquei 100% naquele concurso. E aí depois, eu indo para a escola, e eu percebi que uma determinada data do mês, aqueles bancos ficavam com uma fila interminável, rodando o quarteirão. E uma vez eu perguntei para uma pessoa dentro do ônibus, os ônibus eram lotados, eu em pé, do lado de uma pessoa, eu tomei coragem e perguntei para aquela pessoa do que se tratava aquela fila. E ela falou para mim, aquilo ali é a fila da aposentadoria. Eu olhei para aquela fila da aposentadoria, vi um monte de velhinhos, um calor de 38 graus no Rio de Janeiro, naquele calor, esperando para receber a sua aposentadoria, que certamente era uma mixaria. E aí eu me lembro, quando eu olhei para aquela fila e falei, eu nunca na minha vida vou estar naquela fila. É a fila do último estágio da vida de quem está dentro do sistema. É um modelo que promete garantias, promete segurança, mas é um modelo completamente falido. A conta não fecha da Previdência e não vai fechar. É impossível fechar. É uma questão matemática. Então, no fundo, esse inimigo, ele se apresenta como amigo, mas na verdade ele é inimigo. Por que é inimigo? Porque o cara passa 10, 12 anos estudando nesse modelo que é falido, depois ele vai para um modelo trabalhista que explora a pessoa. E aí não é empresário que explora a pessoa, é um modelo que explora. Por exemplo, o funcionário tem o FGTS. O que é o FGTS? Nada mais é do que o dinheiro do próprio funcionário, que é confiscado pelo Estado e que é obrigado a ficar numa conta a qual ele não tem acesso, e que esse dinheiro fica aplicado e não corrige sequer a inflação. Não basta confiscar o dinheiro, não basta não corrigir o dinheiro, tem que inclusive fazer você se ajoelhar para dar graças a Deus que o Estado está te protegendo ainda. Tem condições para você ter acesso ao dinheiro que é teu. O 13º salário não é um salário extra, como a pessoa pensa. Ele é o salário anual do cara dividido em 13. O patrão vai pagar o último salário dele do 13º mês e sem correção. Sem nenhuma correção. Se o cara ganha 10 mil reais, ele vai ter uns 3,5 de desconto. Ele recebe 6,5 na mão. Só que é o seguinte, ele custa para a empresa 19. Metade do que ele vai consumir é imposto. Metade. Em média, hoje no Brasil, 50% é imposto embutido. Tudo que você compra. Em média, claro, tem produto que é menos, tem produto que é mais. Se o teu salário era 10, você recebeu 6.500 na mão, no fundo, esses 6.500, tudo que você for comprar, metade é imposto. Mas aí é o seguinte, você pagou pelo SUS, você pagou pela saúde pública. Mas agora, com aquele 3.200 de um salário que era 10, que você custa 19, você vai ter que pagar agora plano de saúde. Esse sistema escraviza as pessoas. Não é o empresário que escraviza a pessoa, é esse sistema que escraviza. E ele se traveste de amigo, cara. Não é amigo, é inimigo. Quando as pessoas entendem que é inimigo,
aí o jogo muda. Aí ela vai ter uma outra postura, entendeu? Abrir os olhos é a primeira coisa. Entender que aquilo que se traveste de amigo, na verdade, é inimigo. Porque se a pessoa não sabe que está sendo escravizada, muito provavelmente ela é uma candidata a permanecer escravizada por resto da vida. Quando chegar lá na época do INSS, da Previdência, da aposentadoria, já era. Ele tem que descobrir isso enquanto é jovem, para não se submeter a esse tipo de modelo que nos foi imposto. A gente nasceu dentro desse modelo. E eu comecei a perceber isso jovem. Eu falei, não vou entrar nessa fila. Não vou entrar. Tanto que quando eu comecei a trabalhar, eu não tive carteira assinada. Eu simplesmente desprezo todo e qualquer tipo de previdência social que venha do Estado, toda e qualquer garantia, a ilusão de garantia que o Estado supostamente vai me oferecer. Eu simplesmente ignorei isso solenemente na minha vida. E não é porque hoje eu tenho grana. Eu fiz isso quando eu era pobre. Pensa que toda a manada está indo em direção do sistema, né? Todo mundo, seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, todo mundo tem esse valor. Quantas vezes eu ouvi, mas você não vai ir na sua aposentadoria, como é que vai ser? E se você fica doente? E eu entendo as pessoas, porque quando você conhece um modelo de vida, qualquer coisa que esteja fora desse modelo, porque esse modelo você aprendeu com teu pai, com a tua mãe, com a tua família, com teus vizinhos, na televisão. Não é fácil você se desprender da manada, não é fácil. Você, quando decide se desprender desse fluxo, você leva um tempo até você ter resultado. E durante esse período, é taxado de maluco, de irresponsável. É a certeza de um caminho em que eu vou sucumbir à mediocridade na minha velhice. Não tem como alguém viver bem pelo INSS. Não tem como. 8 mil reais é o teto. E a maioria não ganha nem 2 mil. Para mim, o grande risco é você apostar nesse caminho. Então, a aposta desse caminho, para mim, era fora de cogitação. Então, eu tinha que fazer acontecer. E o sistema não me oferecia isso. Então, quando eu venci fora do sistema, e aí eu nunca tive carteira assinada, e aí eu venci como vendedor, ganhei dinheiro, cheguei a diretor, mesmo sem registro daquela empresa. Aí decidi sair para abrir o meu negócio estourou, explodiu. E aí, de um garoto que morava na boca da favela, e daqui a pouco eu virei um empresário bem-sucedido. Só que eu não consegui me esquecer de onde eu vim. Assim como eu queria que alguém me contasse como é que era, sim, eu mantive a vontade de contar como é que é, e para mim, revelar, denunciar o inimigo fantasiado de amigo é uma das minhas maiores missões de vida. Mostrar para as pessoas que aquilo que diz que é seguro, na verdade, é uma armadilha.